Dia 13. A adoração que agrada a Deus. Ame o Senhor e o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Marcos, capítulo 12, versículo 30. Deus quer você por inteiro. O Senhor não quer apenas uma parte de sua vida. Ele pede todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento e toda a sua força. Deus não está interessado em um comprometimento tímido, em uma obediência parcial ou nas sobras de seu tempo e de seu dinheiro. Ele deseja sua total devoção, não migalhas de sua vida. Certa vez, uma samaritana tentou argumentar com Jesus sobre o melhor momento, lugar e forma de adorar. Jesus respondeu que essas questões externas não tinham importância. Onde você adora não é tão importante quanto por que você adora e quanto de você mesmo se oferece a Deus quando adora. Existe a forma certa e a forma errada de adorar. A Bíblia diz: sejamos agradecidos e adoramos a Deus de um modo que o agrade. Hebreus, capítulo 12, versículo 28. O tipo de adoração que agrada ao Senhor apresenta 4 características. Primeira, Deus se agrada quando nossa adoração é conforme a verdade. As pessoas frequentemente dizem: gosto de pensar em Deus como, e então descrevem o tipo de Deus que gostariam de adorar. Mas não podemos simplesmente criar uma imagem pessoal de Deus, confortável e politicamente correta, e então adorá-la. Isso é idolatria. A adoração deve ser fundamentada na verdade das Escrituras, não em nossas opiniões a respeito de Deus. Jesus disse à samaritana: os verdadeiros adoradores adoraram o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. João, capítulo 4, versículo 23. Adorar em verdade significa adorar a Deus tal como Ele é verdadeiramente revelado na Bíblia. Segundo, Deus se agrada quando nossa adoração é sincera. Quando Jesus disse que devemos adorar em espírito, Ele não está se referindo ao Espírito Santo, mas ao nosso espírito. Feito de imagem de Deus, somos um espírito que habita um corpo. E Deus concebeu esse espírito para que se comunicasse com ele. Adoração nada mais é que seu espírito reagindo ao Espírito de Deus. Quando Jesus diz: ame o Senhor e o seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, está querendo dizer que a adoração deve ser genuína e sincera. Não se trata de apenas usar as palavras corretas. Você deve realmente querer dizer o que diz. O louvor sem sentimento não é louvor, em absoluto. Não passa de um insulto a Deus. Quando adoramos a Deus, Ele olha para além de nossas palavras, a fim de ver a atitude de nosso coração. A Bíblia diz: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Uma vez que a adoração implica regozijar-se em Deus, é necessário que suas emoções estejam envolvidas. O Senhor lhe deu emoções para que você possa adorá-lo com intensidade, mas elas devem ser genuínas, não fingidas.
Deus odeia a hipocrisia. Ele não quer exibicionismo, fingimento ou falsidade na adoração. Ele deseja amor sincero e verdadeiro. Podemos adorar a Deus de modo imperfeito, mas não podemos adorá-lo sem sinceridade. Logicamente, só a sinceridade não é o suficiente, pois você pode estar sinceramente errado. É por isso que tanto o Espírito quanto a verdade são necessários. A adoração deve ser conforme a verdade e genuína. A adoração agradável a Deus é profundamente emocional e profundamente doutrinária. Nela, usamos o coração e a mente. Hoje em dia, muitas pessoas acham que ser comovido por uma música é o mesmo que ser tocado pelo Espírito Santo, mas são coisas diferentes. A verdadeira adoração acontece quando seu espírito responde a Deus, não é uma melodia. Na verdade, algumas canções introspectivas e sentimentais impedem a adoração, pois retiram a evidência de Deus e a transferem para nossos sentimentos. Sua maior distração na adoração é você mesmo, seus interesses e suas preocupações com o que os outros pensam a seu respeito. Os cristãos discordam com frequência da forma mais apropriada ou genuína de louvar a Deus, mas essas discussões normalmente refletem apenas diferenças de formação e de personalidade. Muitas formas de louvor são mencionadas na Bíblia, entre elas confessar, cantar, colocar-se de pé, ajoelhar-se, dançar, manifestar alegria, testificar, tocar instrumentos musicais e erguer as mãos. Salmo capítulo 7, versículo 17. O melhor estilo de adoração é aquele que mais genuinamente representa seu amor por Deus, com base na formação e na personalidade que lhe deu. Meu amigo Gary Thomas observou que muitos cristãos aparecem emperrados em uma adoração rotineira, uma rotina insatisfatória, em vez de viver uma empolgante amizade com Deus. Isso ocorre porque se obrigam a utilizar métodos devocionais ou estilo de adorações que não se ajustam à maneira especialmente concedida por Deus a cada um. Gary raciocinou: se Deus propositamente nos fez todos diferentes, por que deveríamos todos amar a Deus da mesma forma? Lendo obras cristãs clássicas e entrevistando cristãos maduros, Gary descobriu que os cristãos têm utilizado caminhos variados há 2000 anos para desfrutar intimidade com Deus. Ao ar livre, estudando, cantando, lendo, dançando, criando obras de arte, servindo outras pessoas, sendo solidários, desfrutando da comunhão e participando de dezenas de outras atividades. Em seu livro Caminhos Sagrados, Gary identifica 9 maneiras pelas quais as pessoas se aproximam de Deus. Os naturalistas são mais motivados a amar a Deus ao ar livre, em ambientes naturais. Os sensíveis amam a Deus com os sentimentos que apreciam belos cultos de adoração, que envolvem a visão, o paladar, o aroma e o toque, não apenas a audição. Os tradicionalistas aproximam-se de Deus por meio de rituais, liturgias, símbolos e estruturas rígidas. Os astecas preferem amar a Deus na solidão e com simplicidade.
O advista amam a Deus pelo confronto com o mal, combatendo a injustiça e trabalhando para tornar o mundo um lugar melhor. Os misericordiosos amam a Deus demonstrando seu amor a outros e suprindo as necessidades deles. O entusiasta ama a Deus com celebrações. Os contemplativos amam a Deus por meio da adoração. Os intelectuais amam a Deus ao estudá-lo, isto é, fazendo uso da mente. Não há um modelo único de aproximação para adorar e desenvolver a amizade com Deus. Uma coisa é certa: você não glorifica a Deus tentando ser alguém que Ele nunca quis que você fosse. Deus quer que você seja você mesmo. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando, aquele que é simples e honesto na presença dele em seu culto. João capítulo 4, versículo 23. Terceiro, Deus se agrada quando nossa adoração é meditativa. A ordem de Jesus: ame o Senhor de todo o seu entendimento, é repetida 4 vezes no Novo Testamento. Deus não se agrada de cantorias indiferentes, preces superficiais com frases feitas ou aclamações corriqueiras como louvado seja o Senhor, pois indicam que não conseguimos pensar em nada melhor para dizer no momento. Se a adoração for superficial, não terá valor algum. Você deve envolver sua mente. Jesus chamou de vãs repetições as orações indiferentes. Mateus capítulo 6, versículo 7. Até mesmo expressões bíblicas podem se tornar expressões banalizadas pelo uso exagerado, quando então deixamos de pensar no significado. É bem mais fácil utilizar chavões ao adorar que fazer um esforço para honrar a Deus com palavras originais. É por isso que o corajoso, ao ler diferentes traduções e parafrases da Bíblia, isso ampliará suas expressões de adoração. Tente louvar a Deus sem utilizar as palavras louvor, aleluia, obrigado ou amém. Em vez de dizer eu só quero louvá-lo, faça uma lista de sinônimos e use palavras novas como admirar, respeitar, valorizar, reverenciar, honrar e apreciar. Além disso, seja específico. Se alguém falasse com você e se repetisse 10 vezes, eu te louvo, você provavelmente pensaria: por que motivo você preferiria ouvir 2 elogios específicos a dezenas de generalidades imprecisas? Deus também. Outra ideia é fazer uma lista de diferentes nomes de Deus e concentrar-se nelas. Os nomes de Deus não são casuais. Eles se revelam diferentes aspectos de seu caráter. No Antigo Testamento, Deus se revela progressivamente a Israel, atribuindo novos nomes a si mesmo. Além disso, Ele nos orienta a louvar o seu nome em www.pastores.com. Deus também quer que nossas reuniões com a comunidade cristã sejam ponderadas. Paulo dedica a isso todo o capítulo 14 de 1 Coríntios e finaliza: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. A esse respeito, Deus insiste em que nossos cultos sejam compreensíveis aos não cristãos, quando esses estiverem presentes em nossas reuniões
de adoração. Paulo observa: se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não seja o que está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Ser cuidadoso ao tratar com os não que visitam o culto é ordem bíblica. 1 Coríntios, desprezar essa ordem 16, é tanto um ato de desobediência quanto de crueldade. 4. Deus se agrada quando nossa adoração é prática. A Bíblia diz: apelo que vocês deem seus corpos a Deus, uma igreja que eles sejam um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que ele pode aceitar. Por que o corpo? Por que o Senhor não diz: apresente o seu espírito? Porque sem o seu corpo você não pode fazer nada neste planeta. Na eternidade você irá receber um corpo novo, aperfeiçoado e aprimorado. Mas enquanto estiver neste mundo, Deus diz: dê-me o que você tem. Ele está apenas sendo prático a respeito da adoração. Você já ouviu pessoas dizerem: não poderei participar da reunião esta noite, mas estarei com vocês em espírito. Você sabe o que isso significa? Nada. É inútil. Enquanto você estiver neste mundo, seu espírito só poderá estar onde seu corpo estiver. Se seu corpo não está lá, você também não está. Na adoração, devemos oferecer nosso corpo como sacrifício vivo. Normalmente, associamos o sacrifício como algo morto, mas Deus quer que você seja sacrifício vivo, que você viva por Ele. Entretanto, o problema com o sacrifício vivo é a possibilidade de ele fugir sorrateiramente do altar, o que muitas vezes acontece. No Antigo Testamento, Deus se agradou de diversos sacrifícios de adoração, e na segunda profetizavam o sacrifício de seu Filho ao nosso por nós na velho cruz. modo de vida. Hoje, Deus também se agrada de sacrifícios de adoração diferentes: ação de graças, louvor, humildade, arrependimento, oferta em dinheiro, oração, serviço aos outros. E ajuda aos necessitados. Salmo, capítulo 50, versículo 14. A verdadeira adoração implica um custo. Davi sabia disso e afirmou: eu vou oferecer ao Senhor Um dos custos meu Deus, de adoração para nós sacrifícios é o egocentrismo. que não me custam nada. Não se pode louvar a Deus Segundo a si Samuel, mesmo ao mesmo capítulo tempo. 24, Você não versículo adora para ser 24. visto pelos outros ou para agradar você mesmo. Ao adorar, você deliberadamente muda o foco da atenção para Deus. Quando Jesus disse: ame o Senhor de todas as suas forças, ele chama atenção para o fato de que adorar exige esforço e energia. Nem sempre é conveniente ou confortável, e às vezes a adoração é mero ato de força de vontade. Um sacrifício voluntário, adoração passiva, é um paradoxo. Quando você louva Deus, mesmo sem vontade, quando sai de sua cama para adorá-lo, cansado, quando ajuda outros que estão esgotados, você está oferecendo um sacrifício de adoração a Deus. Isso é agradável a Ele.
conta como seu pastor ensinou à igreja o verdadeiro significado da adoração. Para mostrar que a adoração é mais que música, ele proibiu todos os cânticos por um período de tempo, até que aprendessem a adorar de outras maneiras. Ao fim daquilo, Matt escreveu a clássica canção Essência da adoração. Trarei a ti mais do que uma canção, pois uma canção em si mesma não é o que pedes de mim. Tu busca por algo além das aparências. Tu sondas o meu coração. A essência da questão é uma questão do coração. Dia 13. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Deus me quer por inteiro. Versículo para memorizar. Amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de todas as forças. E amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Marcos, capítulo 12, versículo 33. Pergunta para meditar. O que agrada mais a Deus neste momento? Minha adoração pública ou minha adoração em particular? O que farei a esse respeito?